Olá! Então, olha só, eu coloquei uma caixa de perguntas lá no meu Instagram para que vocês fizessem perguntas e que eu pudesse responder essas perguntas para vocês aqui no canal. Então eu tô com essas perguntinhas aqui e eu vou ler alguma delas e vou responder para vocês aqui, tá? Antes de mais nada, se você não me segue lá no Instagram, olha, esse aqui é o meu Instagram, me segue, lá eu posto bastidores, eu falo um pouco mais sobre a minha vida, vocês conhecem um pouquinho do que tem aqui do lado de cá da câmera, tá? Também coloco muito conteúdo de produtividade, procrastinação e tudo mais que a gente já sabe, não é? E se você não tá inscrito ainda no canal, por favor, se inscreve, aproveita, não custa nada pra você, deixa teu like logo nesse vídeo, tá? Não custa nada pra você, mas é muito importante pra mim, que daí eu sei até o que tipo de quadro que vocês querem que eu faça e se eu mantenho fazendo esses quadros aqui pra vocês, tá? Então, vamos sem mais delongas, vamos começar primeiro, roda a vinheta aí, vai, Vu. Ótimo, né? Eu e minha sonoplastia, não é? Vamos começar então aqui, olha, eu pedi para que vocês colocassem na caixa de perguntas, podia ser perguntas pessoais, perguntas sobre produtividade, ansiedade, tudo que vocês quiserem. Portugal, eu recebi muitas perguntas sobre Portugal, eu vou falar para vocês aqui, tá? Então, o João Passil perguntou assim pra mim: qual momento você considera que foi a virada de chave na sua vida? Olha, eu acho que tiveram várias viradas de chave na minha vida, tá, João? Principalmente porque cada ponto esses ápices que acontecem na nossa vida, eles nos colocam em outras situações, né? Mas eu vou falar qual foi a minha última virada de chave, foi quando eu realmente comecei a colocar o meu rosto aqui no digital, sair mais do offline, vir para um online, porque isso me colocou muito à disposição de me conhecer mais, né? Eu precisei ver quais eram as coisas que eu precisava desenvolver, o que estava mais forte em mim sobre vários aspectos, né? Necessidade de elogio, de ser reconhecida. Será que eu vou ser julgada? Será que eu vou ser julgada pelos profissionais da minha área? Era uma coisa que eu ficava pensando muito sobre isso, tá? Então eu acho que a grande virada de chave, a última grande virada de chave que teve na minha vida foi essa, porque me proporcionou fazer tudo que eu faço hoje. Eu amo fazer o que eu faço e eu tô sempre, sabe, experimentando coisas novas. Então acho que o momento que eu considero que foi uma virada de chave da minha vida foi essa, tá? O Bruno Mars, cantor? Não. E aí, olha só, ele perguntou qual o melhor ponto de morar em Portugal. Eu considero que o melhor ponto de morar aqui, sem dúvida nenhuma, é a segurança. E eu falo não só a segurança sabe, mas é a segurança que te dá liberdade. Então eu, de fato, posso sair na rua o horário que eu quiser, com o celular na mão, passear com meu cachorro 1 da madrugada, que eu já faço algumas vezes isso. Vez ou outra eu faço isso. E isso pra mim é muito positivo, tá? Eu acho que esse é o melhor ponto, porque diz de segurança, diz de liberdade. Liberdade é um valor que eu tenho muito grande na minha vida. E eu busco exercer a liberdade conforme eu acredito que ela seja, né? Com responsabilidade, mas que ela me permite viver coisas incríveis na minha vida. Então, sem dúvida nenhuma, é a segurança. Além disso, eu posso acrescentar algo a mais aí. Eu acho que o fato de Portugal estar conectado com vários países aqui me ajuda muito a conhecer, sabe? Assim, conhecer outras culturas. Eu fui pro Algarve, agora que é o sul de Portugal, lá tinha espanhol, francês. Então, assim, você sabe, você tá imerso a várias outras culturas e isso ajuda muito. Então, eu acredito que esse é um dos melhores pontos, tá bom? Vamos pra próxima pergunta. Nossa, gente, vocês têm muito interesse em saber de Portugal. Custo de vida para morar em Portugal. O custo de vida aqui vai variar muito do lugar que você escolhe para morar. Por que isso? Porque os grandes centros, como Porto e Lisboa, têm uma renda, né? O arrendamento, que é o aluguel, é muito alto, né? Comparado com o salário mínimo daqui. Então, o maior custo que se tem hoje é com arrendamento, ou seja, o que eles chamam de arrendamento, aluguel, tá? Se você escolhe morar um pouco mais distantes desses polos, por exemplo, você não mora no Porto, mas mora um pouco mais distante aqui, você tem uma redução significativa do custo de vida, né? Porque, como eu disse, o aluguel é o mais alto, o resto das outras coisas, comparado com o Brasil, por exemplo, é significativamente mais barato. A alimentação aqui ou é igual ou menor, assim, de preço, sabe? Então, acaba que o custo de vida é mais elevado pelo aluguel. Eu acho que se você vier, por exemplo, em casal, um casal com mais ou menos
1.300 euros, 1.400, eu acredito, sem, assim, até se for morar um pouco mais distante, pode ser que 1.000 euros já resolva, consegue viver bem, confortavelmente, sabe? Não com luxo, mas confortavelmente. O Eros, a quem perguntou foi Raquel, aquela outra, tá? Custo de vida de Portugal. O Eros perguntou assim: não tô executando um curso porque algo não entrou na cabeça. O que fazer para destravar? Primeiro, respira fundo. Por quê? Porque aquilo que tá te travando é a dúvida, né? É o que você não aprendeu, é o que você não conseguiu aprender. E aí vale a pena você tentar outras técnicas de aprendizado daquele módulo, daquilo que você tá fazendo. Então, procurar escrever o que você tá fazendo, fazer um resumo do que você leu. E além de tudo isso, você precisa executar para entender que de fato você não tá conseguindo fazer ou não. Na teoria as coisas são muito bonitas, mas na prática mesmo é que a gente descobre se aquilo funciona ou não, sabe? Então, Eros, se eu fosse você, nesse exato momento, eu voltava esse módulo que não entrou na sua cabeça e fazia uma pequena coisa, pegava uma pequena coisa dele e executava. E aí via se rolava ou não e voltava e fazia isso até destravar, tá? Eu espero ter ajudado, mas basicamente se você não tá executando o curso, você não vai conseguir destravar, ele não vai entrar na sua cabeça, tá? Muitas vezes a gente vê um módulo inteiro e quer aplicar o módulo inteiro. Não, às vezes, cara, estão 2 minutinhos iniciais daquele módulo, precisam de aplicação para que você consiga destravar a tua cabeça mesmo, a maneira com que você pensa sobre aquilo para conseguir aumentar o seu nível de consciência, sabe, sobre aquilo. Então começa executando devagarzinho, alguma coisinha, tá? A Lohana, eu acho, perguntou assim: como evito/controlo mais ansiedade? A ansiedade, ela é um pouco difícil de você conseguir evitar, tá? Porque é um sentimento, daí se você já não sabe, você já vai saber agora. A ansiedade, ela é um sentimento. Então é natural a gente se sentir ansioso por algo. O que não é muito natural é que esse sentimento de ansiedade mine a sua vida, controle a sua vida, tá? Então, como é que você pode fazer, respondendo a tua pergunta, para evitar/controlar, no caso, controlar mais a ansiedade, é entender quais são os pensamentos que geram a ansiedade. E aí você consegue, de repente, não alimentar tanto esses pensamentos. Como assim? Vamos lá, olha só. Você tem receio, medo de andar de elevador, tá? Esse é um exemplo que eu acho bacana. E aí você tem medo de andar de elevador sozinha. Quando você pega lá para entrar no elevador, você trava e aí você não faz e espera alguém entrar pra ir com você. E aí você pensa, venci o medo. Por quê? Porque eu estou andando de elevador. Quando na verdade não, você tá reforçando o pensamento que andar de elevador sozinha é perigoso, logo te gera ansiedade. Percebe? As coisas começam na nossa cabeça, tá? Então tudo começa aqui e aí tudo que você pensa gera um sentimento, gera uma emoção, uma sensação que gera uma ação. É importante você estar vigilante sobre os seus pensamentos, que daí você entende quais são os locais que te dão mais ansiedade e consegue trabalhar eles, não tendo um reforço desses pensamentos, mas começando a entender que determinadas coisas são gatilhos e que de repente não precisa daquela proporção toda que você deu, tá? Então essa é uma forma de você conseguir controlar mais a tua ansiedade, tá? Olha só, vamos lá para mais uma, perdão, vou responder mais 2 perguntas, tá bom? Mais 2 perguntas aqui. By the way, assim, parêntese aqui, né? O que é legal desse quadro aqui no YouTube é que eu consigo responder mais de 15 segundos, né? Então acaba ficando mais completo. E aí, olha, se você gosta, se você tá gostando, se faz sentido pra você, comenta aqui, que daí eu vou entender que vocês querem que eu faça mais e vira um quadro aqui no YouTube, tá? Então me ajuda a saber se isso faz sentido. Como foi que você se estruturou pra se mudar para Portugal, né? A Lud Barbosa me perguntou isso. Foi um planejamento de mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos. Foi um planejamento familiar, tá? Foi um planejamento familiar. A gente, enquanto família, decidimos vir pra cá e aí começamos a fazer a estrutura de visto, por exemplo, minha mãe, enfim, para visto pra minha irmã. Foi uma estrutura real, assim, que a gente se planejou, tanto financeiramente quanto viemos aqui antes, tá? A gente veio 1 ano antes de nos mudarmos oficialmente, a gente veio pra cá pra conhecer Lisboa e conhecer o Porto e saber qual das 2 cidades a gente gostaria de morar, porque era uma mudança, né, muito grande e como toda mudança, precisa ser muito planejada, sabe? Assim, é importante que você tenha passos mais consistentes e foi assim que a gente fez. Então a gente estruturou dessa forma, né? Viemos aqui antes, escolhemos a cidade, pesquisamos quais eram a melhor forma de obter o visto para toda a família e assim a gente fez, tá?
pesquisamos o custo de vida, o que se encaixava no nosso orçamento e assim a gente fez, tá? O Edu perguntou, e essa é a última pergunta, eu vou fazer parte 2, tá? Caio, bota aqui agora, parte 1. Caio é o meu editor maravilhoso. Tá? O Edu perguntou qual o seu maior talento que é notório em você, por você mesma e pelos outros. Eu acho que o meu maior talento, Edu, e que eu noto muito é o meu poder de comunicação. E eu não falo só de oratória, tá? Eu falo de me comunicar efetivamente. Então eu tenho um olhar muito empático no sentido de eu procurar me comunicar da melhor forma com as pessoas. Então eu tento sempre entender a forma que eu tenho que falar para que o outro entenda, não necessariamente que eu saiba. Uma coisa que para mim é muito clara é que o óbvio precisa ser dito, mas o que é óbvio para mim não é para o outro, né? Justamente por isso que precisa ser dito. Então, eu entendo qual é a linguagem do outro, eu acho que isso acaba entrando sobre um talento meu, eu consigo perceber muito bem as pessoas, eu tenho um bom poder de análise das pessoas de forma geral, e como eu analiso muito bem como ela é receptiva à comunicação, eu falo a linguagem dela. Por isso eu acabo me conectando e me comunicando muito bem. Eu acho que foi essa a tua pergunta, né? E isso também é notório por mim e pelas outras pessoas, né? Eu acho que vocês até podem já ter reparado isso, mas quem convive comigo normalmente consegue perceber isso com mais clareza, convive comigo pessoalmente. Tá bom? Então essa foi a nossa primeira parte do Perguntas e Respostas. Por isso eu acabo me comunicando muito bem. Que eu coloquei aqui no Insta, tá? Como vocês podem ver, muita gente perguntando de Portugal pra mim. Mandem mais perguntas lá que eu vou fazer a parte 2, tá? E aí a gente se vê no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, gostou? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, clica ali, ativa a notificação para que todo vídeo que sair aqui você vai ser notificado, você vai saber qual é esse vídeo, você corre para ver, tá? E também deixa seu like aqui. E se não me segue lá no Instagram, aqui está, tá bom? Beijo grande, ó. Até o próximo vídeo e vamos embora fazer acontecer.